segurança e o poder público oferece aí poucas coisas para a gente resolver, né? Parece ter perdido o controle da situação. E, claro, nós estamos sentindo isso nas ruas, estamos sentindo isso nas nossas casas, estamos sentindo isso quando a gente abre os jornais, quando a gente liga a televisão, ouve o rádio. Sobre esse assunto, né, nós conversamos agora com o advogado, Dr. Adriano Calheiros da Silva, ele que é integrante da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás e também secretário-geral da Comissão de Segurança Pública e Direitos Fundamentais da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas aqui em Goiás. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Tati, por puder ajudar. Pois é algo, assim, polêmico essa história da segurança pública, né? Porque a população cobra, na verdade sente, né, os efeitos aí da falta de segurança. O governo diz que não tem dinheiro, que não há recursos o suficiente e no final das contas a gente fica vendo que a criminalidade só cresce, né? Os índices, infelizmente a gente coloca aí os resultados que as polícias divulgam, que prendeu mais, que tirou mais criminosos das ruas, mas a gente vê que os crimes estão crescendo ainda assim, né? Como entender essa situação que nós estamos hoje, doutor? Olha, infelizmente falta políticas sociais em todos os aspectos, né? Tanto nós da OAB quanto da Abracrim, nós lutamos, brigamos para que sejam implantadas novas políticas sociais. E o fundamental, né, é ensinar os nossos filhos, né, a ter amor. Infelizmente, as nossas casas, as famílias brasileiras hoje não dedicam o tempo aos seus filhos, ensinando de fato o que deve e o que não deve, né? A gente, na verdade, precisa de uma mudança estrutural na sociedade, né? Mas enquanto isso não acontece, porque com certeza isso demanda tempo, se a gente começar agora as autoridades estarem incentivando, alertando, né, para os pais a voltarem a orientar os filhos para que criem um caráter realmente bom, né? Até lá, até a gente conseguir isso, o que fazer então? Porque a gente ouve aí todos os dias dos governantes aqui, não tem dinheiro para poder combater a criminalidade. Eu não acredito que não tem dinheiro. O que falta, na verdade, é empenho. Hoje, mais uma vez, tanto a OAB Goiás quanto a Abracrim Goiás vem lutando com o descaso do próprio governo. O governo tem simplesmente cruzado os braços perante a sociedade. E falta de agentes penitenciários, falta de polícia, mas tem dinheiro. Tá? O fato de dizer que não tem dinheiro, eu não acredito. O que eu acredito é a falta de eu querer investir. Exemplo claro é que enquanto a ex-presidente Dilma Rousseff disponibilizou um fundo para auxílio ao sistema prisional de cerca de 1,1 bilhão de reais. Ou seja, precisa o próprio Estado se disponibilizar, exige alguns requisitos para que essa verba venha para o Estado. E simplesmente eles não têm interesse. Eles estão parados, simplesmente estagnaram. Também, né? Esse projeto, na verdade, já existe. Só precisa o próprio Estado querer. Desenvolver. Não, querer. Simplesmente querer a executar. Eu coloquei aqui alguns dados que logo em seguida eu posso trazer, não só para os telespectadores, como para nós mesmos. A falta, o descaso que nós temos hoje com o sistema prisional, por exemplo. O que é? Conta pra gente. Por exemplo, aqui é um dado assim alarmante, chega a saltar os nossos olhos. Hoje, essa verba de 1,1 bilhão que foi disponibilizado é o Plano Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Em pesquisa feita, inclusive, no próprio site do Sistema de Segurança Pública, diz que de 84 obras que foram inicializadas, nenhuma delas chegaram a ser totalmente executadas. Para que vocês tenham uma ideia, 2 estão sob análise da Caixa Econômica Federal, 2 estão em fase de licitação com edital,
12 estão com 30% da execução começada. 13 estão com 30,1% inicializada. E entre 13 e 60% inicializada. 16 estão acima de 60,1% inicializada, porém não acabaram. Ou seja, nenhuma dessas 84 obras que começaram para ajudar a abrigar, mas para afogar o sistema prisional, foram executadas. Ou seja, e esses planos e essas obras começaram com os planos entre 2008, 2009, 2012 e 2013. Ou seja, estamos falando de coisa de quase 7 anos atrás. E estão paradas, paralisadas. Por quê? Falta de iniciativa do próprio Estado. Porque a verba está disponibilizada. Só falta o Estado simplesmente colocar o pé para frente e dizer: vamos embora, acelerar. Exato. E, doutora Adriana, agora esse ano a gente está num ano eleitoral, ano em que as pessoas vão buscar aí, né, eleger novas pessoas para estarem tomando conta do poder, né, não só no executivo como no legislativo também. Como essas pessoas, né, as pessoas que vão às urnas este ano podem mudar essa situação que está aqui? Aliás, qual é o papel, né, desses legisladores e governantes, né, que nós teremos aí pela frente? Embora eu venha de uma família tradicional em política, eu sou totalmente avesso à política, né? Mas eu acredito o seguinte: tem pessoas capacitadas, prontas para fazer um bom trabalho, porém, infelizmente, a própria população se sente, assim, à mercê, né? Eu acho que falta interesse em todos os aspectos. Eu acho que as pessoas se deixam ser corrompidas ao invés de dedicar um pouco mais ao investimento, a um bom crescimento social. Infelizmente, é isso que eu vejo, eu como cidadão. Doutor Adriano, para a gente encerrar, o que o senhor diria que a gente pode esperar, né, com base em tudo que nós discutimos aqui, que o senhor vê na prática, né, dentro da OAB, da Abracrim também, e na rua, né, porque nós somos cidadãos também, com essa falta de segurança, os nossos filhos morrendo com balas perdidas, a situação que a gente vê que não tem solução, e os próprios governantes não dizem que teremos soluções porque não tem dinheiro, segundo eles. Diante de todo esse caos, né, que a gente visualiza, o que nós podemos esperar de futuro? Há uma luz no fim do túnel? E como nós devemos proceder nas ruas, por exemplo, né? Porque quem está lá na rua, a gente não sabe se é cidadão de bem ou se é um bandido, um criminoso. Isso, infelizmente, é algo que eu, falo como cidadão, tá? Não como membro da OAB, nem como secretário-geral da Comissão de Segurança Pública da Abracrim. Eu falo como um cidadão. Infelizmente, nós temos o poder, né? Eu creio que se nós lutarmos, se nós exigirmos do governo para que o governo de fato implante e execute o que vem prometendo, tenho certeza absoluta que o nosso estado, principalmente, eu sou alagoano. Quando eu vim para cá em 96. Eu posso falar para você de cadeira o tanto que em 96 isso aqui o estado era um lugar maravilhoso de se morar, de se viver, tanto que eu vivo aqui até hoje, né? Tanto que eu decidi me instalar aqui. Hoje eu vejo o caos de 96 até hoje, até a presente data, o tanto que cresceu a violência. Mas cresceu essa violência em virtude do próprio descaso do governo. Com verbas que tem, estão paradas, estão disponibilizadas, porém ele não tem interesse de colocar essa verba, disponibilizando mais viaturas, mais policiais nas ruas, mais agentes prisionais. Eu digo isso porque a nossa comissão é mais ligada ao sistema prisional. Então, hoje, para vocês terem uma ideia,
Hoje, na CPP, na Casa de Prisão Provisória, existem 46 agentes prisionais de plantão, trabalhando nos 4 blocos, cerca de 4 por bloco. Agora, se você pega um bloco com aproximadamente 150, 160 presos, e eu vou dividir por 4, quer dizer, ultrapassa, porque o Conselho Nacional de Justiça deixa claro que cada agente prisional, ele pode segurar até 5 presos. Em janeiro, houve essa explosão aí no sistema semiaberto, né? no sistema semiaberto que nós chamamos de agroindustrial, que é os presos que trabalham durante o dia na rua e voltam à noite. Lá é para abrigar 400 presos. Tinha aproximadamente 1.200, com 3 agentes penitenciários. Quer dizer, é impossível um agente prisional ter condições de segurar cerca de 225 presos. Então, isso é um absurdo. Falta interesse do governo. Aí é onde eu digo, os próprios eleitores devem cobrar isso dos governantes, né? Dos nossos governantes, para que empregue mais agentes prisionais. Mas o nosso interesse não é ter condições de prender pessoas, mas de liberar. Tem pessoas lá dentro, preso, aonde já cumpriu a sua pena. E o Estado está totalmente despreocupado com isso. Simplesmente cruza os braços. Nós temos um programa em nosso escritório, por exemplo, que quando vimos que presos que não têm condições de bancar um advogado, nós cuidamos dele gratuitamente. Exatamente para tentar desafogar o sistema prisional. Agora, no mutirão que fizeram no começo do ano, por exemplo, cerca de 2.500, para ser mais exato, 2.500 processos foram julgados e só 604 revogados. Ou seja, houve desses 2.500 processos, só 604, aproximadamente 604 revogações de prisões. Não é só falta de descaso do judiciário como do Estado. Em todo o aspecto. Na verdade, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Precisam dar as mãos, na verdade, para a gente resolver essa situação. Inclusive, a própria população também. Sem dúvida. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter vindo aqui. Acho que o assunto ainda vai gerar muito mais perguntas e respostas. Sim. Mas a gente volta um outro dia, né, para o senhor falar mais para a gente, então, sobre Será um a prazer. segurança, que é algo que tem mexido muito, né, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Será um prazer. Obrigada mais uma vez, Adriano.